Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Convido você a fazer a leitura orante da Palavra de Deus comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso louvor, nossa gratidão pelo dom da vida, por mais um dia em que nós podemos realizar a vossa vontade, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Ó Senhor Jesus, invoco tua presença para que eu possa te servir com amor. Permaneça comigo, Jesus, e abençoa os meus projetos, meus trabalhos, tarefas. Renova as minhas forças e dai-me um coração generoso para atender com amor as pessoas, especialmente uma fé profunda para que eu possa acolher a tua palavra e esta produzir frutos de vida em mim. Que o Espírito Santo que te guiou seja meu guia, meu amparo durante todo este dia. Amém. Ó Senhor, nós vos agradecemos, porque sois o mestre da nossa vida e de toda a humanidade, e nos convidais a seguir-vos. Que vossas palavras penetrem profundamente em nosso coração, para que tenhamos coragem de avançar para as águas mais profundas, mudar o que deve ser mudado em nossa vida e confirmar o que deve ser confirmado, de modo que possamos evangelizar os que desejam vos conhecer e amar. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto bíblico? Quais personagens aparecem no texto? E onde eles se encontram? Qual é o convite que o Senhor faz aos discípulos e a nós hoje? O que significa ser pescador de homens de acordo com o Evangelho? É compreensível o espanto e a atitude de Pedro. Ele pede que Jesus se afaste dele, pois é pecador. Todos nós somos pecadores, mas isso não deve afastar-nos dele. Pelo contrário, por causa do pecado devemos pedir: fica comigo, Senhor, pois sou pecador. Pedro usa a palavra Senhor, que significa aquele que está acima do outro. Ele ressalta a autoridade e a responsabilidade do Mestre. Isso implica aceitar a sua palavra. A partir dela, e não da experiência humana, acontece o êxito apostólico, figurado pela abundante pesca. São as águas mais profundas para onde os discípulos estão convidados a lançar as redes.
Mesmo conhecendo suas limitações, os apóstolos deixaram tudo e seguiram Jesus. O que o texto diz para você hoje? O que o texto diz para mim? Ouvir o que o Senhor nos diz é desejar o crescimento, o progresso no amor e na verdadeira liberdade. Junto de Jesus sempre temos o que aprender. E quais são os sentimentos e o que a palavra despertou em você? Aprendemos que pescar, salvar, sem Jesus é impossível. Todos os saberes e técnicas humanas, horas oportunas, não são capazes de salvar sem a ajuda de Jesus. O fruto abundante, que é a pesca milagrosa, será constante na atividade missionária se cada cristão seguir as diretrizes de Jesus, as suas orientações. Nossas próprias forças não são suficientes para superar tudo isso. Necessitamos da confiança da palavra daquele que prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. Quem, como Pedro, aceitar sua limitação, estará em condições de aceitar que os frutos de seu trabalho apostólico não são seus, e sim daquele que nos convidou para ser seu instrumento. Jesus chama os apóstolos a serem pescadores de homens, mas o verdadeiro pescador é Ele. E diante da força da palavra de Deus, posta em prática, a exemplo de Pedro, que resultou na pesca abundante, devemos, por acaso, desistir diante das dificuldades? Devemos acusar e recusar o convite do Senhor para ser pescadores de homens, para espalhar a palavra do Senhor? Temos convicção de que a única força que possuímos é a da palavra de Deus que nos foi confiada? Não nos sentimos, por vezes, inclinados a confiar em outras forças? O que o texto leva a dizer a Deus? Apresente ao Senhor a sua oração, seja de agradecimento ou louvor, seja de pedido ou prece. Entregue-lhe suas preocupações e as realidades que o cercam, pois o Senhor está com você e com todo amor e carinho o escuta. Ó Pai, confirma minha vocação de pescador de pessoas humanas e conduze-me para as águas mais profundas onde se encontram os que mais carecem do seu amor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual o novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Avançar, lançar as redes e pescar em águas profundas significa romper com o comodismo. Qual o seu propósito para esse dia? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.